Eu quero compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração. Nosso tempo é curto. Abra comigo, por favor, sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero falar de um homem muito conhecido nas Escrituras, chamado Mefibosete. Repete comigo, Mefibosete. Nome bonito para botar no teu filho. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à mesa para comer, à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E o 13, para fechar: Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à casa do rei. Ele era coxo de ambos os... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos neste dia. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Pedimos que tu venhas nesta tarde falar ao coração de cada um de nós. Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, não existe ninguém igual a você. Por isso, neste dia, nós te pedimos: fala conosco. Nos ajuda a entender algumas coisas que por diversas vezes são difíceis de serem entendidas. Eu entrego o comando desse culto nas tuas mãos e peço que tu fales conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Segunda Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Essa história é uma história muito conhecida. Para que a gente entenda melhor, o que me chama muita atenção é que diz que Mefibosete era filho de Jonatas. E se não me falha a memória, coloca no capítulo 9, versículo 10. Versículo 11. Farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do...
Coloca o versículo 9. Então Davi chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu. Olha o que diz o versículo 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Eu, quando estava lendo esse texto, eu já preguei em cima dele algumas vezes, mas Deus falou comigo de uma forma muito forte, porque a forma como a gente se vê é a forma como Deus se materializa para cada um de nós. Mefibosete, ele era um herdeiro, ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Quem era Saul, pastor? Saul, antes de Davi assumir o reinado, Saul era o rei de Israel. Saul era um homem importante naquele tempo. Saul era um homem de guerra, um homem que foi levantado pelo próprio Deus naquele tempo. E Saul, ele ficou ali aproximadamente 40 anos reinando sobre Israel. Saul era um homem respeitado, um homem de guerra, um homem valente, e que uma guerra contra os filisteus, a Bíblia diz que nessa guerra, Saul e Jonatas, seus filhos, os dois morrem no mesmo dia. A notícia chega até Jerusalém. Então agora a babá de Mefibosete, ela pega Mefibosete no colo, ele tinha 5 anos, ela pega ele no colo, ela vai correr com ele, ele cai dos braços dela, o que diz o capítulo 4, versículo 4, e quando ele cai, ele fica manco de ambos os pés. Em outras palavras, ele quebra a perna e ele fica aleijado de ambos os pés. Então Mefibosete, ele era um herdeiro, ele tinha direito a uma herança. Estamos juntos até aqui? Amém? Prega comigo aqui, por favor. Então ele tinha direito a uma herança, mas o fato dele ter caído, ter ficado aleijado de ambos os pés, fez com que ele fosse se refugiar num lugar chamado Lodebar. Repete comigo, Lodebar. Lodebar, se você parar para estudar, significa lugar sem pasto. Mefibosete, ele era neto de rei, ele era filho de príncipe, porque filho de rei é príncipe, então ele era filho de príncipe, neto de rei, ele teria direito a toda aquela herança. Tudo que estava sobre a vida de Saul, naturalmente ia passar para a vida de Jonatas e naturalmente ia passar para a vida de Mefibosete. Só que, por causa de um acidente, a gente vê ali claramente que Mefibosete, ele sai da geografia onde Deus havia o plantado, ele vai para um lugar sem pasto, e agora, quando Davi o chama para estar à sua mesa, ele agora se apresenta de uma forma como se ele fosse um cão morto. Porque, pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu quero nessa tarde, eu quero chamar a tua atenção e eu quero te dizer que você é filho, você é filha. E quem é filho de rei é príncipe. Quem é neto de rei tem direito à herança. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas provavelmente em algum momento da tua história, você acabou perdendo a verdadeira identidade que Cristo colocou sobre você. E talvez você tenha se refugiado, não em Lodebar, mas em algum lugar sem pasto. Talvez você tenha saído da geografia, e eu não estou falando de geografia física, eu estou falando espiritual. Talvez em algum momento você tenha saído da geografia física que Deus separou para você, e você foi se encontrar em um lugar, porque as tuas esperanças morreram. Porque você em algum momento achou que a tua história se rompeu. É o fim da linha para você, você acreditou que a tua vida veio até aqui, só que em algum momento alguém esqueceu de você. Eu estou me levantando nessa tarde para te dizer, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Talvez ninguém pudesse estar lembrando, mas Davi, Deus levantou um homem chamado Davi, para que Davi tivesse compaixão da família de Saul. E olha que coisa interessante, Saul foi o maior perseguidor de Davi, amém? Não existiu um homem na terra que perseguiu mais Davi do que Saul. Eles faziam parte do mesmo reino que era Israel. Saul, em vez de guerrear contra os filisteus, em vez de ficar lá gastando o seu tempo, a sua vida para tentar matar Aquis, que era o rei dos filisteus, não, Saul, ele gasta a sua vida, ele gasta o seu tempo perseguindo Davi, que na verdade foi levantado por Deus para ser um homem que iria ajudar Saul em toda a batalha. E assim muitas vezes é a nossa vida. Às vezes pessoas que aparentemente foram levantadas para estar do nosso lado, começam a jogar contra.
Pessoas começam a nos perseguir, essa perseguição é tão ferrenha que muitas vezes a gente sai da geografia de Deus e a gente vai para uma outra geografia. Davi, ele, se você estudar com calma a Bíblia, você vai perceber que Davi, ele sai da geografia de Jerusalém e ele vai morar na terra dos filisteus. Ele vai se colocar à disposição do rei Aquis. Ele vai agora lutar por um outro exército, que era o exército contrário ao povo de Deus. Por quê, pastor? Porque a perseguição era tão grande dentro do povo de Deus, que Davi, ele sai daquela geografia, ele vai para uma outra geografia. E quando a gente para refletir, isso continua acontecendo nos dias de hoje. Você não vê um macumbeiro criticando um macumbeiro, você não vê um católico criticando um católico, mas você vê demais um crente falando de outro crente. Você vê demais o próprio crente expulsando o outro crente de uma geografia. E quando esse crente, ele se sente pressionado, quando ele não sabe quem ele é, ou às vezes até ele sabe quem ele é, mas a pressão é tão grande que faz com que ele saia de uma geografia e vá para outra geografia. Mas é tão interessante que quando Davi vai para uma outra geografia, ele agora quer lutar por essa geografia. Ele agora quer lutar pelo rei Aquis. E quando vem a batalha, ele se coloca à disposição. Só que a Bíblia diz que quando Aquis chama Davi para lutar por ele, os príncipes de Aquis não aceitam que Davi vá lutar pelos filisteus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus te plantou numa geografia e não adianta você fugir dela. Por maior que seja a perseguição na sua vida, não adianta você fugir dela. Você tem que aprender a passar por cima de todo o processo e entender o tempo certo para que Deus possa te exaltar naquela geografia que Ele te instalou. Você está comigo aqui? Glorifica o Senhor. Mas perceba que antes de Mefibosete ser levantado pelo rei Davi, para caminhar junto com o rei, para comer à mesa do rei, perceba que antes de Deus exaltar Mefibosete, Deus precisou restaurar a sorte na vida de Davi. Deus precisou fazer com que Saul e Jonatas morressem na mesma batalha. Agora, Davi, que era um perseguido, Davi volta para a geografia de Deus e ele assume um reinado. Davi, que antes estava lutando pelo povo inimigo, agora o próprio Deus traz Davi de volta para que Davi agora se torne rei da geografia em que ele colocou Davi. Você está comigo aqui? Então Davi agora ele é rei de Israel e a primeira coisa que ele faz, ou melhor, uma das primeiras coisas que ele faz, ele vai procurar Ziba e ele pergunta assim: existe alguém ainda da família de Saul para que eu possa ter bondade para com ele? E aí Ziba diz assim: olha, existe um sim. Ele é filho de Jonatas. E se você ler o texto com calma, diz assim: ele é filho de Jonatas e ele é filho de Saul. Porque quando você vai ler a Bíblia com calma, quando você vai ver a árvore genealógica, vai sempre dizer assim: fulano, que era filho de fulano, que era filho de fulano, que era filho de fulano. A geografia, a árvore genealógica sempre vai falar sobre paternidade. Lê com calma na tua casa, você vai perceber que várias passagens diz que, por exemplo, Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Acho que é o versículo 7, coloca para mim aqui. Aí, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Então você pode perceber que é filho. Ó, Mefibosete, filho de Jonatas, e Jonatas é filho de Saul. Ele vai sempre falando de filho. Por um acaso, no final, estava escrito que era neto. Mas você vai sempre ver sobre paternidade, é sempre falando sobre filho. É difícil você ver a Bíblia falando sobre neto. É sempre falando sobre filho, porque a Bíblia ela é muito forte falando sobre paternidade. Porque quando a gente sabe quem a gente é e de onde a gente veio, a gente não deixa ninguém roubar a nossa identidade. Você está comigo aqui? Uma das coisas mais importantes nas Escrituras é você entender quem você é em Deus. Por isso, Mefibosete, por ele ter ficado aleijado, em algum momento da sua história, ele acreditou, e eu queria que você tentasse imaginar a história daquele menino, um menino com 5 anos que tinha uma babá, um menino rico, era neto de rei e filho de príncipe.
Um menino riquíssimo, com uma babá, morava num palácio. E da noite para o dia, de repente vem uma notícia, um menino que era rico, agora ele cai, ele, além de ficar aleijado, ele fica pobre, ele vai morar num lugar sem pasto. Eu quero que você entenda que a história de Mefibosete é parecida com a história de alguns aqui. Da noite para o dia estava numa situação, e da noite para o dia está vivendo uma outra situação. Porque quando a notícia chega na vida de uma pessoa, muitas vezes essa notícia chega para nos exaltar, mas muitas vezes essa notícia chega para nos derrubar. Só que eu quero te dizer que a notícia, por pior que seja, ou talvez a melhor que seja, nem sempre é o final da tua história. Porque o final da tua história, somente Ele sabe qual é o final. Coloca para mim Salmo capítulo 13, por favor. Olha o que diz Salmo capítulo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, agora o que o salmista diz? Quanto a mim, confio na tua, que o meu coração se alegre na tua, ainda há esperança. Eu não sei que tipo de história você está vivendo, eu não sei o que você tem passado, mas Deus me trouxe aqui essa tarde, para falar para alguém, que ainda há esperança. Mefibosete estava morando num lugar sem pasto. Eu fico imaginando, ele tinha 5 aninhos, mas eu fico imaginando Mefibosete morando naquele lugar, e quando a gente tem 5 aninhos, a gente não lembra de tudo, mas a gente tem vagas lembranças. Eu fico imaginando Mefibosete com 5 aninhos, agora ele não tem mais pai, ele não tem mais avô, ele perdeu literalmente tudo, ele foi morar em um outro lugar, uma outra geografia. A vida daquele menino foi completamente transformada da noite para o dia. Aquele menino está morando em um lugar sem esperança, porque um lugar sem pasto é um lugar sem esperança. Aquele menino está morando numa situação onde a esperança dele havia se acabado. Só que de repente, um dia normal, e é isso que eu quero que você entenda, é o de repente de Deus. Só que o de repente de Deus, muitas vezes ele demora a chegar. O de repente de Deus é de uma hora para outra, mas às vezes demora muito que o de repente chegue. Só que para que o de repente de Deus possa chegar na sua vida, você precisa estar preparado para o de repente de Deus. Porque a gente chora, a gente fica triste, a gente acaba perdendo a esperança. Só que a gente não pode perder a esperança. Você pode até chorar, você pode ficar triste, é um direito seu, mas a esperança você não pode perder. Porque é a nossa esperança que continua fazendo com que nos tornemos vivos. É a nossa esperança que continua batendo forte dentro de nós, trazendo esperança para que a gente tenha certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Porque se ele fez na vida de um, se ele fez na vida do outro, a minha pergunta essa tarde é: por que você acha que ele não vai fazer na sua vida? Por que você acha que com o teu vizinho acontece? Com uma pessoa que você viu na televisão, com um amigo da igreja, por que você acha que contigo vai ser diferente? Eu preciso que você acredite nessa tarde, você é filho de rei. Só que você não é filho de um rei qualquer, você é filho do rei dos reis. Você é filho do Todo-Poderoso. Se Davi, que era um homem falho como eu e como você, se lembrou, Deus fez Davi se lembrar de um menino que estava lá em Lodebar. Você acha de verdade que Deus não vai se lembrar de você? Se necessário for, Deus move o céu e a terra. Eu estou te falando isso não como um jargão. Se necessário for, Deus move o céu e a terra em teu favor. Você só precisa crer. A esperança tem que morar dentro de você. O fogo de Deus tem que continuar aceso no teu coração. Tudo de ruim pode estar ao teu lado, mas você não pode perder a tua esperança. Ah, pastor, você fala isso porque não é com você. É porque também você não sabe o que eu vivo.
Eu costumo dizer que a tua história é pior do que a minha, porque é tua. A minha é pior do que a tua, porque é minha. A nossa história sempre é mais dolorosa do que a do outro, porque é nossa história. Mas o que não pode é a nossa história arrancar dentro de nós a esperança de continuarmos crendo. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela... Se você perder a tua esperança, perder a tua fé, de nada adianta você vir para o culto. Se você perder a tua esperança, de nada adianta você estar sentado numa cadeira como essa. Talvez você possa estar falando como salmista: até quando, Senhor? Eu não sei te dizer até quando, mas uma coisa eu tenho certeza: vai chegar um tempo, e esse tempo pode ser hoje. Vai chegar um tempo em que Deus vai se levantar do seu mais alto trono, e Ele vai dizer: ei, anjo, desce agora e serve aquele meu filho. Porque a Bíblia diz que basta uma palavra dele e tudo é transformado. Nós precisamos crer nisso, igreja. O nosso coração precisa bater forte, acreditando. Enquanto lá fora as pessoas perderam a esperança, vocês estão vendo aí ontem o que aconteceu. Eu não quero ficar aqui falando de política, mas vocês viram o que aconteceu ontem. Um homem inocente foi preso, e se você parar para analisar, ele foi preso exatamente no dia 22, só não vê quem não quer, tudo isso é uma afronta de Satanás, é uma afronta do inferno. O povo está anestesiado, o povo está dormindo, tudo isso que eles estão fazendo, é para que eu e você não possamos mais ir às ruas, pleitear pelo nosso direito. E enquanto nós nos calarmos, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto nós nos calarmos, a Bíblia diz que se necessário for, as pedras clamarão. Deus está levantando um povo forte. Deus está levantando homens e mulheres nesse tempo, creia nisso. É tempo de nós nos levantarmos, não para pegar uma faca, uma foice e para brigar lá fora, não, é dobrar o nosso joelho, porque a Bíblia diz que quando nós clamamos o Senhor do mais altos céus, Ele vê o nosso clamor, Ele atende as nossas súplicas, Ele vem em nosso favor. Esses homens vão ver de fato o que é a potente mão do Senhor, eu creio demais nisso. A justiça dos homens falha. A justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus não falha. Deus é soberano. O Brasil tem jeito. Existe um espírito maligno cercando o Brasil. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Diz a Bíblia, contra potestades, principados, forças dominadoras. Nós precisamos clamar, dobrar o joelho e orar pelo Brasil. Ainda há esperança. Até quando, Senhor? Até quando a gente vai ver o ímpio prevalecendo e o justo sendo afrontado? Até quando, Senhor? A minha pergunta para você essa tarde é: até quando? Coloca o versículo 5 para mim, por favor. Quanto a mim, quanto a você, confio na tua graça, confio no teu favor, que o meu coração se alegre na tua. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Mefibosete estava em Lodebar, lugar sem pasto, e de repente, da noite para o dia, chega um homem lá chamado Ziba. Mefibosete está aí? Quem deseja é Ziba. Quem é você, Ziba? Eu trabalhei muitos anos do seu pai. Eu vim aqui porque o rei de Israel, Davi, mandou que eu viesse aqui te buscar. Davi mandou que você viesse me buscar? Exatamente, Mefibosete. Não. Você deve estar falando, bateu na casa errada. Eu sou como com um morto. Ô, Mefibosete, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que você é, mas para o rei, você é diferente do que você pensa. Talvez para você se ache um cão morto, mas para o rei, ele mandou te chamar, porque ele quer que você coma a mesa com ele. E detalhe, Mefibosete, ele não quer só que você coma um dia a mesa com ele, ele quer que você coma todos os dias a mesa com ele. E ele lá vai ter uma conversa contigo. Aí Mefibosete chega, a Bíblia diz que ele lança o rosto em terra, e ele vem falar com Davi. Quando ele vem falar com Davi, Davi fala assim para Ziba: Ziba, todas as terras do avô dele, tudo que pertencia a ele, tudo que era herança dele, tudo que ele tem direito,
restitui tudo isso a Ele. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa tarde. Eu quero liberar uma palavra como um profeta de Deus. Eu não sei o que foi te tomado, eu não sei o que foi deixado para trás na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu te falo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra de restituição sobre a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que o Senhor dos mais altos céus, Ele vai levantar quem quer que seja, para poder restituir tudo aquilo que te foi roubado um dia. Aquilo que aparentemente você perdeu, o Senhor no tempo oportuno, Ele vai se levantar do seu trono, vai enviar pessoas, vai enviar anjos que for, e vai trazer restituição à tua casa, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Hoje de manhã nós não estivemos aqui na igreja. Hoje de manhã foi um dia muito importante para nós. Hoje foi o dia que a nossa babá, a Toinha, se formou em enfermagem. E foi a formatura dela. Então a gente foi prestigiar. A gente foi lá no aterro lá para poder tirar foto com ela. E depois levamos ela para almoçar. A Toinha, quando chegou na nossa casa alguns anos atrás, há uns 9 anos atrás, ela largou tudo para trás, largou família, largou tudo para trás, para poder nos servir na nossa casa. E ela quando chegou, ela chegou como uma funcionária, mas hoje ela é uma filha. Porque o Deus que eu prego para você aqui, é o Deus que eu quero que viva dentro da minha casa todos os dias. Eu preciso que você creia que, em alguns momentos da nossa história, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, assim como a Toinha abriu mão da sua família. Ela mora longe dos seus pais. Os seus pais moram em outro estado, lá no Piauí. Ela vai ver os seus pais uma vez por ano. Mas Deus trouxe ela até uma casa, aonde ela não veio só trabalhar para uma família, mas ela veio ser amada por um povo. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa pregação? Eu quero te dizer nessa tarde que vão ter alguns momentos da sua história que você vai abrir mão de algumas coisas, em troca daquilo que você tanto deseja. Mas tenha certeza que se você continuar crendo quem é o teu Deus, Ele vai abrir portas na sua vida, não só para abençoar você financeiramente, mas para que pessoas te tratem da mesma forma que Ele, como um pai, trata você. Eu creio demais nisso. Eu creio demais nisso. A Toinha veio para nos abençoar, mas ela é uma bênção na nossa vida, mas nós também somos uma bênção na vida dela. Ela virou uma filha. O amor que a gente tem por ela é algo que é inexplicável. E eu te pergunto, se a Toinha, que é uma pessoa falha como eu e como você, veio morar na nossa casa, e nós amamos a Toinha com toda a nossa força, eu queria que você sentasse essa tarde, imaginar o amor de Deus por você. Eu sou um homem mau, você é uma pessoa má, a gente é ruim, a gente tenta ser bom, mas a gente é ruim, e a gente não sendo bom, a gente faz o que faz. Imagina um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra em teu favor. O que falta para você crer? O que falta para você crer que o lugar em que você está vivendo hoje não é o teu destino final, é apenas uma passagem? Eles passaram pelo deserto. Deserto nunca foi o lugar de moradia, deserto era lugar de passagem. O deserto foi o lugar que Deus separou para preparar o povo para tomar posse daquilo que Deus tinha para eles. O que eu quero te dizer também nessa tarde é: esse meio do processo que você está vivendo não é o teu destino final, é simplesmente para te capacitar para que você possa viver coisas muito maiores em Deus. Porque Deus não pode te dar coisa grande se você tiver mente pequena. Deus não pode te plantar numa terra se a tua mente está cauterizada naquilo que ainda não é teu. O lugar geográfico que você se encontra, o lugar aqui na terra que você se encontra, na tua empresa, na tua casa, na tua família, você precisa crer que isso não é o teu destino final. O teu destino final é a Nova Jerusalém. Você precisa crer nisso. Nós fomos chamados para viver nessa terra, andando por essa terra, como príncipes, e vocês mulheres como princesas. Só que a humildade, a simplicidade, precisa estar sempre dentro de cada um de nós. O que tem feito muitos homens e mulheres de Deus se corromperem nessa terra,
Não é o fato de você ter as coisas, é o fato das coisas ter você. Porque quando você é herdeiro de um rei, você tem direito a uma grande herança, e tudo nessa terra pertence a você e a mim. Agora, o fato de nós termos direito a todas as coisas, não nos dá o direito de acharmos que somos mais do que aquilo que de fato somos. A nossa dependência sempre precisa estar no Senhor. Mefibosete, ele não fez nada para mudar de vida. Isso chama-se graça de Deus. Repete comigo, graça de Deus. Ele não fez nada. Deus simplesmente tocou no coração do rei Davi, para que Davi se compadecesse dele e chamasse ele para dentro do palácio. A graça de Deus é que nos basta. Eu e você só precisamos da graça de Deus, porque quando a graça de Deus recai sobre nós, Deus, se preciso for, vai tocar no coração de alguém para se lembrar da gente. A gente só precisa que alguém se lembre da gente. Eu trabalho com imóveis, se você olhar aí a internet, aí, eu quase não tenho anúncio. Mas de vez em quando Deus toca no coração de alguém para lembrar de mim. E às vezes eu estou sentado assim, que nem aconteceu essa semana agora. E amanhã, em nome de Jesus, Deus vai me dar uma grande vitória. Semana passada eu estava sentado, de repente me liga uma pessoa. Ô, tudo bem, Léo? Tudo. O fulano de tal me indicou você. Eu falei, opa, tudo bem, o que eu posso ajudar? É isso. Então amanhã, em nome de Jesus, eu já tomei posse da minha bênção. Eu não acho que vai acontecer, eu tenho certeza, porque Deus se lembrou de mim. Você consegue me entender? Eu não fiz nada, eu não me esforcei para conseguir estar lá. Deus lembrou de mim, fez alguém lembrar de mim. E se esse alguém lembrou de mim, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém vai tomar aquilo que Deus deu para mim. Isso chama-se fé. Ô pastor, você é metido? Não sou, eu sou confiante. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acredito que se Ele lembrou de mim, é porque Deus quer me abençoar, não quer abençoar outro. Deus vai abençoar o outro com uma outra coisa, não com essa coisa. Porque senão Deus não lembrava de mim. Você está comigo aqui? Você precisa tomar posse das coisas. Você precisa ter fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê, convicção de fatos que se esperam. Eu não vejo a cidade de Belém pronta, mas na minha cabeça ela já está pronta, já está tudo definido aqui dentro. Quando fala assim, parece loucura. É igual Moisés sobe o monte, quando ele desce, fala assim, gente, Deus vai construir um tabernáculo. O que, Moisés? Deus vai construir um tabernáculo. Moisés pirou. A gente está no meio de um deserto. A gente come maná todo dia. A gente só come maná, só tem maná todo dia, e o cara agora vai dizer que vai construir um tabernáculo. Você pirou, Moisés. Não, a gente vai construir o tabernáculo. E detalhe, o tabernáculo não é de qualquer jeito. A gente não vai construir qualquer coisa que a gente achar. Vai ter que ser tudo coisa boa. Que é isso, Moisés? Eu estou dizendo para você. Mas quem te disse isso, Moisés? Foi Deus que me disse. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Deus sempre vai dar uma visão para o líder. Porque se Deus der uma visão para o povo, não tem liderança. Deus sempre vai dar uma visão para o líder, para que o líder possa implantar no coração do povo. E no meio do povo vão ter muitas pessoas que não vão acreditar naquilo que o líder fala. E não tem problema nenhum não acreditar. Só que as pessoas que não vão acreditar não vão usufruir. Você está comigo aqui? Não vão usufruir, não é porque o líder não vai deixar usufruir, não, porque mesmo se você contribuindo ou não, você vai na igreja, você vai sentar no banco lá. Se você não quiser dar nenhum real, você vai sentar naquele banco lá. Mas eu só quero dizer que se você não quiser participar, é um direito seu. Só que aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo, na vida daqueles, porque todas as vezes que Deus chama a gente para fazer uma grande obra, aqui eu vou encerrar. Todas as vezes que Deus nos chamar para uma grande obra, na verdade Ele não quer fazer uma grande obra num lugar físico. Ele quer fazer uma grande obra dentro de nós. Porque quando Deus ele chama Noé para fazer um barco, se você ler com calma na tua Bíblia, a Bíblia diz que o Noé era agricultor. E Deus chama Noé para ser carpinteiro. Noé não era um cara de construção. Noé não tinha nada a ver com construção. Mas Noé acreditou naquilo que Deus havia falado com ele. E o tempo passou e Noé foi construindo um barco. Noé, quando foi construindo o barco, aquele barco demorou a ser construído. Só que na verdade não foi o barco que demorou a ser construído, foi um Noé que demorou a ser construído. Porque todas as vezes que demora a construção, não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que a gente está fazendo dentro de nós. Você está aqui comigo?
Todas as vezes que você se envolve na obra de Deus, você não está se envolvendo na obra. Deus está simplesmente plantando no teu coração generosidade. Deus está trabalhando dentro de você para construir uma nova pessoa que aí está sentada. Quando você participa de alguma coisa da igreja, você na verdade acha que está contribuindo com alguma coisa, e até está. Mas aquilo que você está fazendo, na verdade, está contribuindo para que Deus possa fazer dentro de você aquilo que Ele quer usar você para fazer. Você consegue me entender? Assim é a nossa vida com Deus. Mefibosete, ele não pediu ajuda. Ele não pediu para alguém ir lá e falar assim: poxa, avisa para o Davi lá, por favor, que eu era neto de Saul, que eu era filho de Jonatas. Eu estou aqui num lugar sem paz, estou passando necessidade. Eu era perfeito, agora eu estou aleijado. Além de ser pobre, eu sou aleijado. Pede por favor para alguém lá chamar Davi para me ajudar aqui. Porque afinal de contas, aquilo tudo era do meu avô, era do meu pai. Davi tomou posse de tudo que era meu. Você não vê Mefibosete fazendo isso. Mefibosete continua vivendo a vida dele. Deus se lembrou de Mefibosete. Não foi Davi que se lembrou. Foi Deus que se lembrou de Mefibosete e mandou avisar o rei. Quando Davi chega lá e pergunta: tem alguém aí? Claro que tinha. Porque Deus sempre vai nos lembrar de alguma coisa que existe. Tem ainda alguém aí? Tem sim, meu rei. Ele está lá num lugar sem pasto. Está passando necessidade. Chama ele para cá. Eu não sei se faz sentido para você, mas Davi podia ter trazido Mefibosete para Jerusalém. Davi podia ter dado um pedacinho de terra para ele, porque afinal de contas ele era pobre. Ele vivia num lugar sem pasto, ele não tinha nada. Para quem não tem nada, quando se tem um pouquinho, já é muito, sim ou não? Você não tem nada, se tiver um pouquinho já é muito. Mas o que eu quero te dizer nessa tarde é que você precisa se contentar com aquilo que você tem. Porém, o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem separado para você, não é o que você acha que é bom, é aquilo que Deus tem certeza que é bom. E você precisa só crer. Você só precisa estar preparado. Quando chamaram Mefibosete, Mefibosete não pediu uma semana para encontrar o rei. Mefibosete, ele saiu no mesmo momento em que Ziba chega, ele vai no mesmo momento. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Você precisa estar preparado. Para você essa palavra, Tiago. Você precisa estar preparado. Porque quando a oportunidade bate na nossa porta, a gente só precisa estar preparado. O grande problema é que a gente espera a oportunidade, e quando a oportunidade bate, a gente quer se preparar. Isso não é a forma como Deus se manifesta. Deus se manifesta você se preparando. Quando a oportunidade bate na tua porta, você está pronto. Você está pronto para assumir o lugar que Deus te chamou, para que você nunca deixasse de estar lá. Que Deus te abençoe nessa tarde. Que o mesmo Espírito que tocou Davi para ir até a casa de Mefibosete, mandar Ziba até Lodebar, pegar Mefibosete, trazer Mefibosete para estar no lugar de onde Mefibosete nunca deveria ter saído, é o mesmo Espírito que eu creio que está aqui essa tarde, dizendo para mim e para você, que eu e você temos um lugar especial na mesa do Rei. Pai, obrigado por esta tarde, agradeço a Ti por cada uma das vidas aqui presentes, leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça, que o Teu anjo vá diante de cada um deles, conduzindo-os pelo verdadeiro caminho, que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todos sempre. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, nos despedimos, Pai, como amigos, como irmãos em Cristo, mas nunca da Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe.